todo o esclarecimento completo do que são todos esses movimentos, do porquê da existência desse movimento e do porquê da existência de tudo isto. E dessa forma, a natureza é completa de tudo, mas esse tudo é deformado. Hoje, a evolução é toda cósmica, porque está aí a fase racional, a fase do raciocínio, por ter terminado a fase do pensamento. O pensamento evoluiu tanto, chegando a evoluir demais, e o próprio pensamento acabou se liquidando, por o pensamento começar a se destruir e a destruir tudo. Então o pensamento passou a ser um destruidor de si mesmo, todo se destruído com seu modo de pensar, até um certo ponto. O pensamento vigorou mais ou menos, e depois de um certo ponto, o pensamento começou a se destruir e destruí-los por ter terminado a sua fase, que na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. O pensamento tinha que ter o princípio e tinha que ter o seu fim. Chegou o fim do pensamento. Começou a se destruir e destruindo os seres, a causa da liquidação de tudo, por o pensamento ir se enfraquecendo e cada vez mais fraco, e cada vez mais loucura, e cada vez mais loucos, pelo enfraquecimento do pensamento. Se no pensamento estivesse a normalização deste mundo, tudo já estaria normalizado, e tudo já estava equilibrado, e todos viviam felizes, alegres e contentes. Mas a fase do pensamento foi uma fase para a lapidação do animal racional, e não para o perfeito equilíbrio de todos. O pensamento foi apenas para a lapidação, e por isso o pensamento é inconsciente. E por ser inconsciente, é variante. E por ser inconsciente, desacertando sempre. Por ser inconsciente, todos desacertados, e de formas que o pensamento foi somente para a lapidação do animal, uma fase experimental de lapidação. E por o pensamento ser inconsciente, aí estão as provas das ruínas do mundo, e de tudo e de todas. Aí estão as provas, a liquidação moral, física e financeira, por a fase do pensamento ser uma fase de lapidação. O pensamento foi feito para lapidar, e não para equilibrar e não para salvar ninguém, porque não estava no pensamento o verdadeiro conhecimento da origem, por o pensamento ser derivado da energia elétrica e magnética e da matéria, por o pensamento ser extraído de uma mente do chão, de uma mente material. Sendo o pensamento coisa do chão, e por isso o pensamento é extraído da matéria, é extraído da mente humana. Sendo a evolução do pensamento uma evolução de lapidação, por o pensamento ser aí do chão, extraído de um corpo do chão, um corpo de matéria, da mente do animal. Portanto, o pensamento, a sua fase, somente para lapidar. Agora o raciocínio já é outra evolução, é outra fase, é da evolução de cima, sendo o mundo racional a origem do raciocínio. E o raciocínio se ligando em cima no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O raciocínio é ligado à energia racional, e a energia racional é de cima, é do mundo racional. E o pensamento é ligado na energia do astral inferior, a energia da terra, a energia do chão, a energia elétrica e magnética. Então o pensamento foi uma fase de lapidação, e não para trazer a definição da origem, do que são e da origem do mundo. O pensamento é confusão, e a confusão é para a lapidação. O pensamento não passa de um professor para lapidar, e por isso sobre os martírios do pensamento, todos assim vêm há muito, penando como um turbilhão de tormentos. O pensamento nunca deu paz a ninguém, nem tranquilidade, porque quem pensa não tem sossego e não tem tranquilidade. Quem pensa vive sempre intranquilo. Tudo isso para quê? Para lapidar. Lapidar de toda forma, de toda maneira, e por isso a lapidação é a vida das aparências. E a vida de aparências é a vida dos aborrecimentos e contrariedades constantes. O pensamento só existiu para isso, para lapidar a bicharada, de todo jeito e de toda forma. Precisava que assim fosse. Não via como a humanidade, uma certa parte, é rebelde, são teimosos, ferozes, eram feras bravias. O pensamento, o melhor lapidador.
Não viu que até hoje são rebeldes, teimosos e ferozes? Para trás eram muito piores. Se hoje estão mais lapidados, são assim como estão, vendo teimosos, rebeldes e ferozes, que fará em outras épocas passadas, que eram mais rudes, e outras épocas que somente imperava a rudez, e outras épocas antiquíssimas, que eram mais rude ainda. Então foi preciso o pensamento para lapidar, e uma melhora mais ou menos pela lapidação, de poder se entender e se compreender mais ou menos. Mas é que a fase do pensamento terminou, e o que tinha de pensamento começou a enfraquecer, e o enfraquecimento cada vez mais, a causa das loucuras e os crimes de toda a ordem. E é por isso que com o pensamento nunca puderam alcançar o desejado, o equilíbrio total da humanidade, porque o pensamento não foi feito para isso, foi feito para a lapidação das feras humanas, e até hoje estão rebeldes, teimosos e sem respeito. Era assim e sempre for assim, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas. E um conjunto de ruínas reunidas não podiam serem bons. Bons aparentemente. E por ser um conjunto de ruínas reunidas, tinha que lapidá-los. E para lapidar, o pensamento. E um conjunto de ruínas reunidas nunca poderiam alcançar o que sempre desejaram: a paz, o amor e a fraternidade. O que sempre trabalharam para ver se conseguiam. Nunca conseguiram, porque a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas. E onde há ruínas reunidas, não pode haver paz, nem fraternidade e nem amor. Ficou tudo somente na doce vontade. Há milênios estão trabalhando para tal, e nunca conseguiram, e nunca poderiam conseguir. Tudo isso por não conhecerem a natureza. Se conhecesse a natureza, veriam logo que era impossível existir equilíbrio e perfeição em um ser que está sendo sob os martírios do pensamento, sendo lapidado. E por isso, a vida do pensamento, a vida de tormentos que parecia que não tinha fim, a vida do pensamento, a vida dos tormentos, torturados pelo pensamento, pelas paixões, pelo ódio, pelas indignações, pelo ciúme, pela ganância, pela ambição, pela inveja, pela vaidade, torturados pelo pensamento, pelas decepções, amortalhados pelo pensamento. Porque paixão mata e maltrata. O ódio, o ciúme, a intriga, a inveja, vêm todos sendo torturados e massacrados pelo pensamento. E sem saber que o pensamento foi feito para a lapidação de todas, das feras bravias, das feras indomáveis. O pensamento foi qualificado como o domador das feras, no tempo que eram ferozes, que eram feras bravias e indomáveis. Mas o pensamento veio lapidando, até chegar a esse ponto mais ou menos melhorado porque continuam a ser rebeldes, teimosos, e os crimes de toda a ordem constante, porque ainda não estão bem lapidados. Então o pensamento em outrora era considerado como o domador das feras indomáveis. Isso em outrora no passado. E é por isso que em todos existe ainda o mal hereditário, o gênio feroz, o mal hereditário, o gênio monstruoso. Esse mal hereditário ainda persiste em todos, uns mais, outros menos, e outros que ainda persistem demais, de forma violenta e monstruosa. Então a fase do pensamento é a fase da lapidação. O pensamento lapidando todos, e até hoje ninguém nunca soube o porquê que pensa, e o porquê que tem o pensamento e a causa dele. Ninguém nunca soube a causa do pensamento e só sabe dizer: por que eu penso? Eu queria saber por que penso. Ninguém sabe por que pensa. Ninguém sabia o porquê foi feito o pensamento. Ninguém sabia a função do pensamento: martirizar, torturar, atormentar para lapidar. Sofrimento e mais sofrimentos para lapidar. Com todo esse sofrimento, ainda são como são, outrora então como era. De toda essa evolução, com todo esse sofrimento, ainda são teimosos e rebeldes, outrora então como eram. E é por isso que todos vêm pensando, e debaixo dos martírios do pensamento. Quem pensa é um martirizado pelo pensamento, e por isso é um sofredor. Mas o alfabeto artificial não podia, neste alfabeto, conhecerem o natural, e o porquê de assim serem, e o porquê do antes de tudo assim ser. Então não tinham condições de saberem o porquê do pensamento, por ninguém sabia por que pensa, como sempre existiu a pergunta: por que eu penso? Ninguém nunca soube responder, porque ninguém nunca soube o porquê do pensamento.
E é por isso que no pensamento estão todos os tormentos e todos os desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar. Se o pensamento fosse feito para acertar, já de muito todos estariam certos e todos andariam certos. O pensamento foi feito para lapidar, e o raciocínio para salvar, e o raciocínio para recuperar, e o raciocínio para equilibrar, e o raciocínio para todos serem retirados daí para o seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. Então o raciocínio tudo é, e o pensamento nada é. Com o pensamento tudo para baixo, com o raciocínio tudo para cima. Com o raciocínio o equilíbrio eterno, com o pensamento o eterno desequilíbrio. Com o raciocínio todos de volta para o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do raciocínio. E por isso, raciocínio, racional, racional, raciocínio. E de forma que hoje conhece o tudo da vida, o raciocínio, a fonte primordial da vida, o mundo racional. E agora todos na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, porque o pensamento caminha para o seu fim, com o desenvolvimento do seu enfraquecimento, porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. O pensamento tinha o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim. E agora é o raciocínio, a razão primordial da vida de animal de origem racional, até que enfim chegou à fase racional. Para o desenvolvimento do raciocínio de todos, e todos voltarem ao mundo racional.